Olá, você que nos acompanha no canal, sou o professor Paulo Marconi e estamos dando início hoje às nossas atividades com o canal Ciência Fria. Eu trago um tema muito bacana que eu gosto sempre muito de falar, que é sobre o metabolismo corporal no exercício físico. Então espero que você aproveite, divulgue, se inscreva, que agora nós teremos rotineiramente, semanalmente, sempre um episódio novo, de acordo com o que nós falamos na nossa apresentação de retorno do canal. Inicialmente, quando a gente fala de exercício, a gente tem que contemplar várias situações que o nosso corpo ele é submetido. Então, o exercício físico, como a gente vê o halter ali em cima, né? Ele é necessário para que a gente possa estimular a nossa massa muscular, que compõe aí 47% do nosso corpo. Nós temos também o sono como um papel importante dentro da recuperação muscular. O controle do estresse, o controle no trabalho, que a gente vê aqui nesse balãozinho aqui embaixo inferior. Nós temos o consumo de alimentos, que é importante, que a gente vai falar, e, sem dúvida, o consumo de água. Dentro desse mapa que a gente mostra, nós precisamos ter o controle dos sistemas. Nós temos o sistema trato gastrointestinal, nós temos o fígado, nós temos o sistema imunológico, nós temos o sistema nervoso central e periférico, nós temos o tecido adiposo, temos o sistema circulatório, que é a circulação arterial e venosa, e nós temos a circulação linfática. Tudo isso também, né, relacionado com o tipo de alimento que nós consumimos. Então nós, dentro do canal, iremos falar aqui de vários outros assuntos, incluindo esses alimentos que são importantes para a manutenção e preservação da saúde. Então nós temos as frutas vermelhas, nós temos os vegetais, nós temos os probióticos, os sucos de frutas, nós temos as oleaginosas, a utilização das gorduras saudáveis. E também nós temos lá em cima, no canto esquerdo, nós temos os chás, nós temos as especiarias também que são muito utilizadas e que têm um poder também no nosso corpo. Nós temos alguns tubérculos e aí a gente destaca a batata Yacon como excelente pré-biótico, as vitaminas, nós temos os minerais e os compostos bioativos. Dentro desse contexto, quando a gente fala de exercício físico, a gente precisa sempre fazer essas ponderações em relação ao padrão alimentar que a gente quer para o paciente e também para a nossa vida. Juntando tudo isso, nós temos a performance física. Lembrando que quando a gente fala de performance, a gente tem uma diferença quando se busca alto rendimento e quando se busca apenas o desenvolvimento de atividade física para manutenção da qualidade muscular, para manutenção da saúde. Quando a gente fala de alto rendimento, nós estamos falando de macrociclos de treinamentos. Então existe um treinamento pautado, existe um treinamento prescrito para aquele atleta. A carga horária diária ela é intensa, de 4 a 5 horas, tem atletas que treinam até mais. Vive para treinar, dorme, se alimenta, treina e recupera, treina novamente. Então esse ciclo ele é periódico, risco de lesão é iminente. A recuperação é necessária para esse atleta, para o desenvolvimento da sua atividade específica. O suporte nutricional, aí entra alimentos mais suplementos. O uso de anti-inflamatórios e antibióticos é uma prática também dentro do esporte de alto rendimento. E nós temos os programas de antidoping. Atletas que vão para as Olimpíadas, para Pan-Americano, eles são monitorados quanto a essa questão da utilização de esteroides anabólicos, de drogas que possam melhorar ali o seu condicionamento e a sua performance. Quando, por outro lado, a gente pode dizer que esse atleta de alto rendimento, ele não tem ou não é saúde. O treino de alto rendimento, ele não é saúde. Ele é performance, né? Para que a gente possa diferenciar quando a gente fala do aluno de academia. Ele tem uma ficha de exercício que é mensal, bimestral, dependendo do profissional que esteja acompanhando, uma carga horária diária de 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas no máximo. Não vive para treinar, então essa pessoa ela dorme, treina, trabalha, tem outras atividades, estuda, cuida da casa, família, bebe, às vezes faz uso de cigarro.
e isso tudo diferencia do atleta de performance. Risco de lesão é mínimo. Existe, mas o risco ele é mínimo quando você compara a um atleta de alta performance. Tem acompanhamento por nutricionista e nem sempre, né, esse indivíduo ele tem condição de estar custeando um nutricionista, então isso também é um outro gargalo. O uso de anti-inflamatórios e antibióticos às vezes é mínimo, né? Então isso faz uma diferença na vida desse indivíduo e às vezes ele usa esteroide anabólico. Isso é um detalhe, tá? Então quando a gente faz esse comparativo, quando a gente coloca isso na balança, o aluno de academia ele tem aqui, se busca uma qualidade de vida. Entenda aqui com as devidas restrições, tá? Então nós temos dois sistemas que comunicam o nosso corpo durante a atividade física e durante a nossa vida, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Aqui a gente está representando o sistema endócrino pelo eixo hipotálamo-hipófise, que é a base do sistema endócrino, no qual as percepções, tanto externas quanto internas, serão percebidas pelo hipotálamo. Dali há uma produção de hormônios que vai estimular a hipófise e a hipófise ela vai secretar hormônios que vão atuar em glândulas periféricas, liberando hormônios. Esses hormônios vão agir nos tecidos específicos, né, através de receptores, produzindo aí uma resposta biológica. Assim, esse sistema de comunicação ele mantém a sua homeostase. Lembrando que o exercício físico nós temos a quebra dessa homeostase. Então, a hipófise, como vocês podem ver na figura, eu tenho duas regiões da hipófise. Eu tenho essa parte amarela aqui do lado direito e tenho uma parte menor que nós chamamos de neurohipófise ou hipófise posterior. A do lado direito, onde tem essa vascularização, rede capilar, liberação de hormônios, aqui nós temos a adenohipófise. A adenohipófise ela produz 6 hormônios e são lançados na circulação para atuarem em glândulas periféricas. E a neurohipófise, do lado esquerdo, ela armazena 2 hormônios que são produzidos na região hipotalâmica, que são eles vasopressina, ou hormônio antidiurético, e a ocitocina. Nessa perspectiva, a gente tem aqui esse quadro que deixa mais claro essa informação passada anteriormente. Então, você lá em cima tem o sistema nervoso central, tem o hipotálamo, você vem com os hormônios que são liberados, que nós chamamos de hormônios hipotalâmicos, que vão atuar na hipófise anterior, no qual eu falei anteriormente que produzem 6 hormônios, estão eles abaixo aí, e nós temos a hipófise posterior com ocitocina e vasopressina. Mais para o lado direito, você tem um controle da glicemia através das células das ilhotas de Langerhans no pâncreas, sabendo que o pâncreas é uma glândula mista, ele tem uma parte endócrina e uma parte exócrina, e a sua parte endócrina produz insulina, glucagon e somatostatina. E mais à direita nós temos a medula adrenal. A medula adrenal ela é composta por uma região cortical, que é a mais externa, e uma região medular. A região cortical ela utiliza como substrato principal o colesterol. Então o colesterol é o substrato que vai produzir através de uma via enzimática a produção dos glicocorticoides, o cortisol e a corticosterona, e o mineralocorticoide, que é a aldosterona. Também iremos produzir testosterona e estrógeno. Esses hormônios são produzidos em menor quantidade e as gônadas elas produzem em maior quantidade esses hormônios sexuais, masculino e feminino. Nós temos como comunicação o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo ele está dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático e parasimpático, eles têm aí algumas peculiaridades. O sistema nervoso simpático e parasimpático, quando atuam nos receptores, eles vão produzir respostas que nós podemos dizer antagônicas. O que um neurotransmissor ou hormônio faz, o outro, da via parasimpática, por exemplo, ele faz ao contrário. E aí nós temos os neurotransmissores que são produzidos em neurônios simpáticos, adrenalina e noradrenalina.
e são atuantes em receptores do tipo alfa e beta. E os neurônios parasimpáticos produzem acetilcolina, que vão atuar nos receptores nicotínicos e muscarínicos. A prática de exercício físico, ela leva a uma melhora da qualidade de saúde do nosso corpo. Eu sempre falo e comento sobre o exercício no que diz respeito às melhorias das vias fisiológicas, das vias bioquímicas e metabólicas. Então, o exercício ele é necessário para que o nosso corpo possa funcionar com melhor qualidade, reduzindo aí os processos de estresse oxidativo, reduzindo aí os processos inflamatórios e gerando, obviamente, uma qualidade de saúde. Nesse slide, a gente consegue ver que pessoas que têm inatividade física total, elas têm maior probabilidade de terem desfechos pró-inflamatórios, elas têm maior risco de infecções, elas podem desenvolver doenças crônicas, elas têm uma capacidade de neuroproteção até certo tempo. Quando eu tenho uma atividade, mesmo que ela seja uma atividade de intensidade leve, eu melhoro o meu perfil anti-inflamatório de interleucina 6, e aí eu falo para vocês que a interleucina 6 ela tem duas faces. Ela tem uma face pró-inflamatória e ela tem uma face anti-inflamatória. E nós teremos no canal um episódio falando só sobre a interleucina 6. Nós vamos ter aí um risco de infecção reduzido, nós vamos ter também uma diminuição, a probabilidade de diminuir o agravamento ou a manifestação de uma doença crônica, e a gente vai começar a ter um processo de neuroproteção. Quando você tem uma atividade regular, você mantém essa atividade anti-inflamatória aumentando os níveis de interleucina 6, você reduz os riscos de infecção, você reduz e muito a capacidade de contrair uma doença crônica, desenvolvimento de diabetes, de hipertensão ou uma dislipidemia, e você melhora em muito a neuroproteção. E aí eu faço um parêntese com o último quadro, que é justamente sobre performance, porque a atividade intensa, né, esportes de elite, eles aumentam interleucina 6 com uma capacidade pró e anti-inflamatória, eles aumentam o risco de infecção, reduzem a capacidade de doenças crônicas, porque o exercício físico, né, ele tem essa nuance, e você diminui a neuroproteção. Então, o exercício físico demais intenso, extenuante, ele não é uma atividade que possa beneficiar o quadro de saúde. Pelo contrário, ele pode prejudicar. E aqui a gente vê a interleucina 6. No exercício físico, a interleucina 6, e vai ser um conteúdo de um próximo episódio, a interleucina 6 agindo em várias frentes dos sistemas, né, favorecendo, melhorando a capacidade funcional. Então, treinar é um hábito que nós devemos ter, porque melhora a qualidade e o controle de doenças. Então você tem uma capacidade anti-inflamatória quando você treina e você aumenta o estímulo de interleucina 6 e outros mediadores que vocês veem aí no slide. E aqui nesse slide a gente vê a diferença entre massa magra e massa adiposa. No 1 nós temos o triglicerídeo da dieta igual ao triglicerídeo sendo catabolizado. Então são adipócitos pequenos. O exercício físico ele vai modular, melhorar essa oxidação desses ácidos graxos, sabendo que no repouso a nossa parte de substratos energéticos ela vem dos ácidos graxos. Então, quando você treina, você melhora esse perfil de gasto energético. Quando a gente tem um indivíduo que está com sobrepeso, gordo, ele tem uma quantidade de consumo de triglicerídeo maior do que ele metaboliza, automaticamente você vai ter um acúmulo e um aumento da gordura corporal. Em estados pró-inflamatórios, a gente vai ter adipócitos aumentados e isso muda completamente o perfil do tecido adiposo. A gente vai gerar
uma resistência à insulina, então fica mais difícil a gente poder mobilizar a questão da glicose, e aí a gente já passa até para o item 4, tá? Onde na inflamação crônica, quando eu tenho uma doença crônica, a gente vai produzir mediadores e citocinas inflamatórias que vão comprometer o tecido muscular e isso vai impedir muitas vezes da insulina agir no seu receptor e isso vai gerar uma inflamação, vai gerar um aumento da glicemia que tem um desfecho clínico muito ruim. Então, o exercício físico, a manutenção de massa magra é importante para que a gente possa melhorar a qualidade do tecido adiposo, melhorar a sensibilidade à insulina e isso através do exercício nós conseguimos fazer e obviamente através de uma padronização, de um padrão alimentar, você pode mitigar as questões de doenças crônicas. Aqui nós temos o que? O exercício físico ele estimulando várias vias de sinalização, se você for ver no gráfico do lado, ele aumenta a expressão de proteínas, a função enzimática, melhorando a expressão aqui embaixo de RNAs mensageiros, justamente para aumentar a síntese proteica, e aí você tem todo esse efeito acontecendo dentro da célula, obviamente isso vai para os tecidos, para o corpo de uma forma geral. Nós temos também essa relação, né, da estimulação de RNAs com o exercício físico. A alimentação ela é muito importante porque nós sabemos que o impacto do nutriente sobre o DNA é real e isso favorece uma melhor qualidade muscular. E nós temos o sono também como parte do nosso tratamento na nutrição. O paciente, o desportista, o atleta, ele precisa dormir para poder recuperar, para poder supercompensar a sua musculatura, seu metabolismo de uma forma geral. Quando a gente olha para o metabolismo celular, a gente vê muitas vias de produção de energia. A gente tem o metabolismo anaeróbio alático, que utiliza a via ATP-CP, a gente tem o metabolismo anaeróbio lático ou glicolítico e a gente tem o metabolismo oxidativo que utiliza também carboidratos, as gorduras, os triglicerídeos de forma geral e, por fim, se houver necessidade, os aminoácidos. Mas quando a gente olha para esse desenho, a gente vê tudo isso acontecendo e nós paramos para pensar o que é necessário para que essa célula ela possa funcionar. A gente vê que todos esses metabolismos eles acontecem concomitante dependendo no exercício da intensidade e a duração do mesmo. Mas nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de creatina, nós vamos precisar do complexo B, nós vamos precisar de zinco, magnésio, cálcio, ferro, carboidratos, ácidos graxos, aminoácidos, fósforo, vitaminas como as lipossolúveis A, E e K, e também a gente coloca a vitamina D, né? O biquinol, nós precisaremos de selênio, de betaína, de colina, glutationa, vitamina C, EPA e DHA, ômega 3, de manganês, de cobre, de biotina, de cromo e de hormônios, para tudo isso funcionar. Então essa harmonia leva a uma reflexão que eu não posso pensar na dieta, eu não posso pensar em performance apenas utilizando o olhar para macronutrientes. A gente precisa ter esse olhar para os micronutrientes, para os compostos bioativos, para as vitaminas e minerais aqui apresentados. E aí entra um outro detalhe em relação à capacidade metabólica, que é o quociente respiratório. E o que é o quociente respiratório? É justamente o CO2 que foi produzido pelo O2, pelo oxigênio que foi consumido. Se a gente olhar os traçados, a primeira linha acima você tem o resultado dessa relação. E a linha vermelha e a linha verde, respectivamente, é o metabolismo de carboidrato, ou o uso de carboidrato e de lipídios. Em outras palavras, o que é o quociente respiratório? É justamente qual substrato está sendo utilizado naquele determinado momento.
Quando eu tenho um quociente respiratório que se encontra abaixo de 0,7 ou 0,7, nós podemos dizer com certeza que o principal substrato que está sendo metabolizado são as gorduras. Isso dentro de uma intensidade moderada do exercício que você esteja fazendo. A partir do momento que o indivíduo aumenta essa intensidade para 60%, 80% ou até 100%, essa rota metabólica ela vira. Nós passamos a utilizar mais carboidratos, traçado vermelho, em detrimento a lipídios. E aí, quando se calcula o quociente respiratório, geralmente 1,0 ou 1, como queiram, né? Você vai estar metabolizando principalmente carboidratos. Então, o quociente respiratório ele diz muito sobre a capacidade física do paciente, do aluno, seja quem ele for. Mas, se você consome, né? Se você aumenta esse quociente respiratório para mais de 0,9, você já está virando essa rota metabólica para uso de carboidratos. E nós sabemos que dentro dessa composição da massa muscular existem fibras de contração. Nós temos as fibras de contração lenta, temos as fibras de contração rápidas, divididas nas fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2B. Então essas fibras, as duas acima da linha vermelha, são fibras de rápida contração. As fibras oxidativas da linha abaixo, a linha vermelha, são fibras que têm um limiar maior para a fadiga. Então, essas fibras, elas têm maior conteúdo de triglicerídeo, elas têm maior conteúdo de glicogênio, porque elas utilizam também para atividades moderadas de longa duração. Quando a gente fala no trabalho de musculação, quando a gente fala no trabalho de crossfit, quando a gente fala trabalhos de alta intensidade, a gente utiliza sim as fibras de contração lenta, mas nós também requeremos as fibras de contração rápida, tipo 2A e 2B, principalmente. E isso leva a uma produção de ácido lático. Essas fibras tipo 2A e 2B, elas são fibras glicolíticas. Essas fibras 2A e 2B, elas são fibras que produzem muito ácido lático porque elas têm uma quantidade menor de mitocôndrias. Logo, elas fazem menos oxidação. E o produto final da produção de ácido lático é justamente a produção de íons H+, e lactato, gerando um aumento na célula muscular de acidose. Então, por isso que as pessoas que fazem atividades de alta intensidade, elas sentem aquela queimação, possamos dizer assim, né? Queimação na musculatura que está sendo solicitada, e ali, na verdade, não é mais ácido lático. Ali você tem uma quantidade de íons H+, porque a partir do momento que eu tenho a formação de ácido lático, ácido é toda substância capaz de doar prótons. Eu dou H+, e ali eu vou ter só H+, interferindo no processo contrátil. O lactato ele vai para a circulação, é um composto gliconeogênico, e ali ele vai para uma outra rota metabólica. E aqui a gente mostra o perfil das fibras do tipo 1, fibras do tipo 2A, fibras do tipo 2B e o que elas possuem de diferença em relação aos seus conteúdos, à sua atividade contrátil, ao seu limiar de fadiga, aos seus combustíveis que estão armazenados. Então você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todos os episódios a partir de hoje. E quando nós trabalhamos essa perspectiva da fisiologia do exercício, do aspecto da nutrição, interferindo nessa qualidade do treinamento, a gente pensa na célula. Porque quando eu penso na célula, eu posso extrapolar isso para o órgão, para o organismo e para o corpo de uma forma geral. Então, entender os princípios celulares é muito bom para que você possa extrapolar o seu conhecimento em relação do que acontece no corpo. E aí a gente tem a mitocôndria como organela principal e a gente sabe que existem determinadas doenças crônicas que fazem disfunção de mitocôndria. Então a mitocôndria ela utiliza o oxigênio mais os substratos de carboidratos, de gorduras para fazer o quê? A produção de ATP
para para a nossa contração muscular e para as atividades de forma geral. Lembrando que o nosso corpo ele não trabalha de graça, ele sempre vai mandar a conta e essa conta ela é paga com ATP. E nós podemos fazer um controle em relação a essa parte que sempre se discute de peso, de sobrepeso, de emagrecer. A gente tem fatores que nós podemos controlar na dieta, a gente pode fazer algumas restrições, melhorar o cardápio, trabalhar a educação nutricional, mas no treinamento o que é que a gente pode fazer? Aumento de 10 a 15%, vocês estão vendo aqui. Esse aumento de 10 a 15% da atividade física melhora e muito a qualidade muscular para metabolizar mais gordura no período de repouso. Então, induzir o seu paciente, induzir a você mesmo a fazer atividade vai melhorar de sobremaneira a sua qualidade física, porque você estimula o tecido muscular esquelético e isso vai favorecer a você uma melhor capacidade de oxidar essas gorduras no seu momento de repouso. Assim, a gente fecha esse primeiro bloco, só um aquecimento do que a gente vai trabalhar no canal nos próximos episódios, nos próximos programas que aqui passarão para que você possa estudar, aprender e se qualificar. Até mais!